Mas não se deixem seduzir pelo Dino, hein? Ele é perigoso. É o vídeo 8. Will. Calma que... De ver, Felipe, em nome dessa amizade, eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora e vai ficar imbatível, que a mulher é popular, viu? Uma coisa que eu pude ver aqui. Eu acho que só há um empecilho, ela não tem a idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos, tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse Camarão é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza, pronto. Ele estava no evento. Nesse evento, olha só, ele discursa e fala que a dupla encabeçada pelo atual vice-governador Felipe Camarão do PT, tendo a professora de Direito Tereza Helena Barros como vice, seria uma chapa invencível. O Dino deu a declaração durante uma aula magna do curso de Direito do Centro Universitário UNDB em São Luís, com a presença de Camarão. E ele fala, o áudio estava meio ruim, e ele fala: é um prazer te ver, Felipe, em nome dessa amizade, quero te dar uma sugestão, coloque a Tereza como vice-governadora, que essa chapa vai ficar imbatível porque essa mulher é popular. Ele brincou ainda com a idade dela, destacando que ao empecilho ela não tem idade constitucional ainda para exercer, tem que ser mais de 21 anos. Gracejou o Dino em tom descontraído. Quando vocês aplaudiram, eu disse: Camarão é ele é o cara. E quando vocês aplaudiram mais, a Tereza, pronto, completou Flávio Dino. Inclusive, olha a dimensão disso. Aliados do atual governador do PSB, Carlos Brandão, interpretaram o discurso como atuação política do ministro do STF, uma vez que Camarão virou adversário do atual mandatário do Estado. Brandão tem reclamado que Dino estaria atuando politicamente para enfraquecê-lo, inclusive por meio de decisões do STF. Aliados, ele disse ainda, o magistrado rebate as acusações e afirma que suas decisões são pautadas unicamente por critérios técnicos. Para quem não sabe a trajetória do Dino, ele foi juiz federal de 94 a 2006, governador do Maranhão de 2015 a 22, quando ele se elegeu para o Senado. E em 23 assumiu o Ministério da Justiça. A gente lembra do desaparecimento das câmeras, né, e o que aconteceu. Em novembro foi indicado para a vaga no STF quando teve a sabatina que o Moro foi beijar a orelha do Flávio Dino. A gente lembra muito bem dessa cena grotesca. E queria jogar no colo de vocês que estão catatônicos depois que eu comecei a falar Dino e contar a história dele, que é uma história tremendamente bizarra e horrível. Mas e aí, Jeffrey Chiquini? Me dê uma luz. Você vê, a nossa legislação é clara que o magistrado, e o ministro do STF é um magistrado, ele não pode exercer função política eleitoral, em hipótese alguma. Ele pode dar pronunciamentos políticos eleitorais, em hipótese alguma. Agora, o que acontece? Esse caso vai ficar no campo da imoralidade, vai ficar no campo do ridículo, vai ficar no campo do absurdo, mas não vai configurar crime. Por quê? Ele vai dizer que isso daí é animus brincandi. Ele vai falar que foi um tom jocoso, foi um tom de brincadeira, foi um tom de divertimento, de descontração. Então não vai configurar crime. Até porque jamais o Ministério Público Federal, jamais a PGR, né, o Procurador-Geral da República, também questionaria a licitude dessa fala. Mas eu tô vendo, a rede social bombou muito esse assunto ontem, muita gente falando: pô, Chiquini, fala aí juridicamente sobre isso. Gente, eu não gravei nenhum vídeo jurídico sobre isso, porque, vamos lá, dai a César o que é de César. Eu olhei isso como um tom de brincadeira com fundinho de verdade, né? E não existe o dolo em cima do muro. Dolo é a dolo. Se ele falasse assim: ó, a minha indicada é a fulana, se ele fizesse ali um comício pela indicação dela, aí seria o crime. Não estou passando pano aqui, até porque, pelo amor de Deus, né, passar pano para essa imoralidade, para isso que aconteceu, eu jamais o faria. Mas assim, fazendo uma análise jurídica, tá? Além de não ter uma PGR que vai tratar desse assunto,
Eu acho que fica nesse campo do debate mesmo, nesse campo do debate político, aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, do campo da imparcialidade do magistrado, do campo da moralidade pública, né, da impessoalidade. Mas crime de responsabilidade, como estão colocando, Marco, daí nós não temos, não. Ficou no campo do ridículo só. É interessante isso que o Jeffrey colocou, porque eu já tenho uma leitura, e talvez eu tenha que trabalhar um pouco o meu viés de confirmação. Como eu vejo os crimes acontecendo à torto e direito, pelo Supremo e pelo Flávio Dino também, e vejo o Dino chamando o Sóstenes Cavalcante em 48 horas para se manifestar sobre tratativas com o Hugo Mota, e vejo a maneira como eles votaram agora também pela suspensão só de 2 crimes imputados aí ao Ramagem, a continuidade da ação penal para todos os investigados que estão juntos no caso, né, todos os acusados que estão juntos no caso. Eu já tenho a tendência de olhar como aquele escárnio, Wagner, de alguém que ultrapassou todos os limites e todas as fronteiras. Então já está no tom do escárnio porque já naturalizou. Ele vai falar sobre política, ele vai falar com a classe política o tempo todo, vai participar de evento político partidário, vai continuar viajando o mundo falando sobre como eles do Supremo são pintados de ouro e são representantes e semideuses na Terra. Para mim, virou isso, Wagner. Cara, para mim também, na verdade, assim, eu ia até falar... Eu sei que o Chiquini também, mas eu estou falando na condição de crime de responsabilidade. E daí eu já acho que é uma imoralidade tão abrupta que se enquadra como crime de responsabilidade. Eu ia falar que ia passar aqui uma visão mais leiga da situação, realmente, que eu imagino que seja a visão das pessoas ao se deparar com essa cena, porque é basicamente o que também diz aqui, né? É impossível você ver essas declarações do Dino sem sentir que ele está atuando como um cabo eleitoral. Mas legalmente falando, você pode interpretar que é uma brincadeira, ele pode ir para esse cenário, para esse contexto, e para a justiça não vai valer. Tudo bem, assim, mas está claro o que aconteceu ali, né? Ele está atuando como um cabo eleitoral, ele está atuando como um político. Porque sempre foi a carreira política dele já, né, antiga, ele parece que realmente é isso que o Marco Antônio falou. É um escárnio, é porque eles estão fazendo isso o tempo inteiro, já não tem mais nenhuma ressalva na hora de atuar. Tanto que eles falam, né? O Barroso falou já que os ministros hoje são agentes políticos,